Hoje eu vim aqui no meu escritório novo para te ensinar uma estratégia muito legal para você aplicar por aí no mini índice, que é a estratégia de rompimento. Mas não é essa estratégia que você já deve ter visto por aí. Eu vou te ensinar a estratégia de rompimento que foi adaptada por mim para fazer dar certo. Porque a estratégia de rompimento, pura e simplesmente, a estratégia raiz, ela tem muito defeito. Se você já usou, você sabe que ela tem diversos problemas. Então eu vou te ensinar como resolver esses problemas, como eu resolvi e como fazer ela dar certo, principalmente para você começar a ganhar no seu day trade. Fica de olho no vídeo. Se você não conhece ainda a estratégia de rompimento, a original, ou seja, a estratégia raiz, a que eu te falei e te falo agora, que não dá muito certo. Eu vou fazer um comentário rapidinho sobre ela para que você evite, se estiver operando, continuar, porque você só vai perder dinheiro. Preste a sua atenção. Quando a gente tem uma região onde os preços estão travando, ou seja, no suporte ou resistência, porque estratégia de rompimento, ela tem por base suporte e resistência. Existem até alguns indicadores, se você não souber traçar suporte e resistência, o próprio Profit Chart tem os indicadores chamados topo e fundo, olha só. Ó, detector de topo e fundo. Ele vai mostrar para você, se você botar em cima do gráfico, quais são os topos e fundos. Então você vão ter vários pontos de rompimento, né? Tanto para cima quanto para baixo. E aí começa a complicar um pouco, porque não é tudo que realmente é bom a gente colocar o nosso dinheiro. Então tá, a gente escolheu um ponto. Vamos supor que você estivesse olhando, vou botar aqui esse gráfico para trás para dificultar um pouco mais o seu entendimento e a gente tem uma progressão de assunto. Então, em algum momento nesse dia, você viu que o mercado estava travado aqui. Ele travou. Então, vamos pegar sempre a máxima. O interessante é sempre pegar os movimentos máximos, ou seja, o ponto máximo. É como se o mercado tivesse encostado aqui, e aí ele empurrou mais uma vez a nossa barreira, e aí empurrou mais uma vez, agora está aqui a nossa barreira. Projetamos essa barreira para frente. Eu não vou entrar muito no detalhe de como você traça suporte e resistência, porque cada um aqui vai traçar da forma que quiser. Existem várias regras. Eu posso sim te falar, eu fiz uma live recentemente no meu canal, por exemplo, onde eu ensinei a minha forma de traçar suporte e resistência, que é fazendo uma contagem de candles. Então seria assim, ó, o primeiro candle, o candle número 1, é onde puxa o nosso olho. O segundo candle, necessariamente, na minha forma de fazer, no conceito criado por mim, tem que fechar abaixo da mínima do candle número 1. E o terceiro candle, ele também tem que fechar abaixo da mínima do candle número 2. Não aconteceu. Quando isso não acontece, a gente vai adicionando candles. Então, 4, 5, 6, o 7 fechou, tá vendo? Ó? O candle 7 fechou abaixo da mínima do candle 6, pouquíssimos pontos. A minha reta fica ali, eu trago a reta para máxima. Eu estou no 7, volto 1, boto na máxima do 6. Projeto essa reta para trás em todo esse nível que eu estou marcando. Vejo qual é o fechamento mais acima possível. Então, ó, o fechamento mais acima é nesse candle que meu mouse está parado, tá vendo? Ó, o fechamento lá em cima. O vermelho não é fechamento, o vermelho foi, abriu em cima e caiu. O fechamento então é esse candle. Então a minha reta vai sair dele. A minha reta, da forma que eu marco, sairia dele assim, ó. Tá vendo? Para mim faz até muito sentido ela estar aqui, porque você vê que no ponto que eu tinha marcado como 1 anteriormente, já bateu na reta, já encostou a reta. Mas aí, de acordo com a sua forma de traçar suporte e resistência, você vai seguir o que eu faço. Se quer seguir um outro tipo de metodologia para achar esses pontos, aí você fica à vontade. Porque o objetivo aqui não é nem mostrar qual é o melhor ponto, mas sim como você opera esses pontos. E para título dessa aula, tanto problema assim, uma marcação que não seja tão uniforme entre todos nós. Tudo bem. Vou deixar aqui a minha marcação, tá bom? Eu projeto esse nível para frente, ainda falando de como é o rompimento, a estratégia de rompimento clássica. Projetamos para frente essa história toda de resistência. A estratégia diz que se o mercado romper, o candle que rompe, o candle que está passando para cima, a gente compra ou na passagem, se for passagem já teria comprado aqui, já tem uma galera comprando aqui, nos 5 pontos acima do valor da barreira, o pessoal compra. Ou quando esse candle que passa, ele necessariamente tem que fechar acima, então nesse aqui vou chamar de candle A, ele não fechou acima, então não faz nada. É um movimento falso. No candle B, que é o meu exemplo, fechou acima, aí na abertura do próximo candle, a galera entra comprando. Então vamos ver, vamos projetar esse nível para frente e vamos ver se esse mercado fez isso. Ó, o mercado começou aí, voltou mais um pouco e agora rompeu. Nesse rompimento, como eu te falei, a estratégia raiz, que eu não recomendo que você faça, porque ela tem muito stop. Ela é uma estratégia que não é lucrativa, que ela não tem por padrão ser lucrativa, assim, pura e simplesmente. Você teria que somar diversos outros fatores para a coisa ficar boa. Mas eu vou te explicar isso daqui a pouquinho. Na raiz da estratégia de rompimento, uma galera comprou 5 pontos acima do valor da barreira.
eles já saem comprando. Lembrando que cada um tem a sua barreira, então a gente pode até fazer assim, ó. Tem uma turma que marcou essa aqui, vai ter uma outra turma que marcou, sei lá, essa aqui. Vai ter uma turma que marcou o que é comum a todo mundo. Essa aqui é bem comum, né, a galera usar um comum a todo mundo. Fato é que no candle que vai rompendo, por isso que é rompimento, estratégia de rompimento, é um candle que rompe. Também conhecido como candle de corte, tá? Estratégia de rompimento e estratégia de candle de corte é a mesma coisa. É sempre um candle que vai destroçar tudo que é resistência ou suporte. 5 pontos acima dos valores a galera vai comprando. A galera um pouquinho mais conservadora espera o candle de corte, o candle de rompimento fechar. Então ele fechou lá em cima, olha. No próximo eles compram. Então, a segunda turma está comprando agora, no ponto B, na abertura do ponto B. Então, aqui é a segunda entrada, a A, e essa aqui é a primeira entrada, 5 pontos acima de cada. Então, a primeira entrada é múltipla, né? Tem vários pontos que servem como entrada. Qual é o problema disso? É que, historicamente, gente, isso é um padrão matemático do mercado. É um padrão. Se é um padrão, é que tem uma repetição muito prolongada de vezes para trás, para o meio, para frente, de acontecer. Por padronização do movimento de rompimento, a tendência não é de romper, e sim, olha só, de voltar, viu? E eu vou te explicar o porquê. Tem sim um significado porquê. Olha só, o motivo de ela voltar é assim, ó, a explicação que a gente tem. Toda a força do mercado para romper essa barreira, todo o volume, todos os bancos, todo mundo que queria que isso aqui rompesse esse valor, por algum motivo desconhecido que também não interessa, mas eles gastaram a grana deles, vamos botar assim para você entender, para fazer romper essa barreira ou essas várias barreiras, como se fosse um muro. Imagina que você tá aqui com eles, você tá aqui, ó, você é esse aqui, ó. Você é o C. Então você está ali empurrando junto com o mercado, junto com os bancos, junto com não sei o que, brigando com a galera que não quer deixar que isso aconteça. Então tá tendo uma briga, tá tendo aquela briga muito ferrenha. E aí de repente você consegue, vocês conseguiram, fizeram romper. Mas a tua força acabou, tu já está cansado. Por estar cansado, o pessoal que estava ali tentando impedir esse movimento de subir, a galera que estava na oposição, falou assim, quer saber? Eu vou deixar essa turma da compra ganhar aqui. Fizeram uma força tremenda, eu vou empurrar eles em algum ponto lá em cima. O ponto pode ser aqui, o ponto pode ser lá em cima, pode ser mais justinho, tanto faz. Por isso que a grande maioria das vezes, quando o mercado rompe, faz uma estratégia de rompimento. Quando a galera entra no nosso ponto A ou nas múltiplas entradas do A, ou no B, o mercado volta. E o pessoal perde grana o tempo inteiro. E fala, essa estratégia aqui não presta, é uma porcaria. Realmente, ela é complicada. Olha, tá vendo? Não adianta. Essa minha explicação, ela funciona exatamente para te dar um norte do porquê que a gente não opera pura e simplesmente essa história. Vou te ensinar agora como eu operava, porque o objetivo desse vídeo é mostrar como eu fazia, quando eu ainda não tinha criado a minha própria técnica, como eu fazia. Eu fazia o seguinte, como eu marquei lá em cima, eu vou deixar só a minha marcação, tá? Se você quiser guiar, é melhor. Para trás, deixa eu voltar um pouquinho o gráfico. Antes de criar aquele ponto lá em cima, para trás, eu tentava também identificar o suporte, porque para baixo é rompimento de suporte, para cima é rompimento de resistência. Então eu vou fazer a mesma contagem que fiz em cima, eu vou fazer embaixo, tá bom? Ó, eu posso fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4. O 4 fechou acima da máxima do 3, boto na mínima do 3, projeto para trás nesse nível a reta e pergunto para a reta, tem fechamento abaixo? A reta fala, não tem nenhum fechamento, oscilação não tem problema. Então eu volto e fico na mínima do 3. Lá em cima a mesma coisa, quando o mercado estava subindo, eu não preciso fazer isso em cada momento, tá? Senão isso aqui vai ser uma loucura. Imagina cada pavio. O norte do meu olho para enxar esses níveis é onde o mercado para e ganha uma nova projeção. Ó, ele estava subindo. Aqui é um ponto mais difícil, mas você pode ver, se eu fizer assim, ó, que ele travou ali, ele entrou no movimento lateral. Aqui foi quase, ele não chegou a entrar no movimento lateral. Ele entrou pouco, tá vendo? Então não tem uma projeção tão grande quanto ali. E ali, depois ele só estendeu o movimento lateral. Olha só, eu vou estender ele, tá vendo? Aqui tem um motivo dele ter parado. Por que você ficou preso aqui entre dois lugares? A gente achou o motivo no futuro, que é a nossa resistência ali, mas está faltando o suporte. Eu ia lá, pegava essa reta e fazia a mesma contagem. 1, candle 2 vermelho, candle 3 fechou acima, não fechou. Candle 4 fechou acima, não. O candle 5, ele fechou acima do 4, volto para o 4. Projeto para trás. Pergunta então assim, ó, tem fechamento embaixo? Tem fechamento embaixo? Não, não tem, ó. Esse aqui abriu e fechou em cima, não pode ter fechamento embaixo. Em cima não tem problema. Então volto para lá, ó. Vou voltar exatamente para a mínima do candle 4, lembrando que eu precisei adicionar mais candles. Com isso, eu encontrei agora então o meu ponto de suporte,
e o meu ponto de resistência. O objetivo da operação é o ponto de resistência, não esquece. Eu quero ir lá, mas eu não quero comprar depois. Eu não quero utilizar o próprio rompimento para ganhar dinheiro. Eu comecei a inverter esse pensamento. E inverter esse pensamento eu quero pegar o movimento antes. Porque se tem um movimento que vai me trazer o mercado, o preço, para romper uma grande barreira que está aqui em cima, no caso da alta, porque eu não consigo identificar quando nasce esse movimento para entrar nele no nascimento? É no suporte. Quando o mercado retorna o movimento para o meu ponto que eu tinha definido como um suporte, como uma barreira para não deixar ele cair, para mim, ali passou a ser, com uma probabilidade bem interessante, do início do movimento que pode me levar lá no rompimento. Aí, de novo, eu faço a mesma contagem que se você ainda não aprendeu a forma que eu entro nas operações, é assim, ó. O candle número 1 é o candle que encosta no meu valor, ele é o candle de sinal. O candle número 2, ele precisa fechar acima da minha barreira, porque se fechar abaixo ele está perdendo, está rompendo para baixo. Ele é o candle de confirmação. O candle número 3, esse amarelinho, quando abre, é o candle de ação. É aqui que eu compro. Então, é sinal, confirmação, ação. Comprei. Eu comprei, mas qual é o meu objetivo? É tentar ir no rompimento. Veja só, ele foi. Então, o movimento estava certo. Presta só atenção. A entrada foi aqui. Essa foi a minha compra. O movimento oscilou para baixo, oscilou para cima, oscilou para baixo e foi. E eu teria conseguido pegar o movimento. Mas a gente tem um probleminha ainda para resolver, que é aonde eu vou botar o meu stop. Porque se a gente der mole e botar o stop curto, olha só. Uma coisa que a gente nunca vai dominar, entenda, é o tipo de oscilação que o mercado vai fazer para buscar os nossos objetivos. Isso a gente não tem condição de saber, você viu? Se a gente voltar ao gráfico de novo, a gente não ia ter condição de saber que ele ia fazer esse zigue-zague para ir lá. A gente adoraria que fosse assim, né? Entrou na operação, vai de forma linear para o B, que é o nosso gain. Mas não. Quando eu comecei a perceber isso, que eu tinha achado o ponto correto de entrar na operação. Ó, será que eu posso dizer, e você consegue entender, que o início de toda a movimentação de rompimento se deu aqui? Olha onde iniciou o movimento. Ele travou, ele subiu, ele caiu, ele subiu, ele caiu e voltou. O início estava escondido numa movimentação lateral. E se a gente voltar no tempo, uma máquina do tempo, para a regra de Charles Down, o pai da análise técnica moderna, porque o pai da análise técnica clássica era um japonês, isso tem muitos anos atrás, mas a moderna era ele. A teoria de Down fala de 3 tipos de tendência. A consolidação, onde o mercado fica lateral, para entender qual é o movimento que realmente tem que andar, a tendência pura e simplesmente e a euforia. Ou aqui no caso, a tendência pura e simplesmente e o pânico. São 3. Então, se a gente for aplicar, copiar e colar com os olhos, um Ctrl+C, Ctrl+V visual, aonde aqui é a acumulação. Aqui entrou a tendência no zigue-zague, mas entrou a tendência. É a tendência. A gente podia fazer uma forma assim, ó, mais linear assim, ó. A gente pode fazer que tem uma tendência. Ela nunca vai ser bonitinha como a gente quer. E logo depois, olha a euforia acontecendo. Os 3 momentos de tendência. 1, 2, 3. E eu vou te falar, a melhor forma de você operar, a forma mais precisa, é você entrando na operação quando pode, no ambiente ideal, que é o ambiente de acumulação. A gente tem que acertar o lado, né? Não adianta você comprar o mercado vir para baixo. Você quer ser estopado lá no pânico. Então eu vou te explicar rapidinho como é que a gente faz para botar o stop para não se atrapalhar. É simples, olha. Projeta essa reta para trás. De novo, sempre a partir do candle que a gente está traçando, tá vendo? Se tiver alguma oscilação acima dela, abaixo, então esquece, ó. Candles abaixo, esquece, esquece, esquece. Candle acima, ó. Esse candle aqui está acima, esse candle está acima, esse candle está acima, esse e por aí vai. Então a parte de cima dos candles são os válidos. Qualquer oscilação que tiver abaixo da tua barreira, você pega esse valor e bota menos 60 pontos. Pega o valor, bota menos 60 pontos. Vamos ver isso agora de forma matemática para não deixar erro, ó. Mínima, 260. Então, o nosso stop ficaria em 200. Vamos ver onde ele foi aqui? A mínima desse? Olha só, mínima, 240. Então, por 40 pontos, a gente não teria sido estopado. A estrutura da operação está ótima, excelente, com stop fora da região de oscilação, com o objetivo no rompimento. E para terminar essa aula, olha só, rompeu. Só que a gente vai aonde? Esse rompimento pode ir até lá em cima. E se o mercado descer, como a gente sabe que desceu? Aí você faz assim, ó. Depois que ele rompe, o seu stop que estava lá, no menos 200, 60 pontos abaixo dessa barreira, né, dessa extensão de barreira. Depois que rompe, fechou. Quando ele fecha, você corre com o seu stop lá para cima e bota ele 10 pontinhos do novo valor da sua resistência, do ponto que foi rompido. Então, desse valor, menos de 10 pontos, é o seu novo tipo de stop. É assim mesmo. Porque o que você não quer aqui
é devolver o teu lucro. O que você quer, como é uma estratégia de rompimento, é, quem sabe, o mercado não colabora e explode cada vez mais esse movimento e você pega uma operação enorme de muitos e muitos pontos. Se ele voltar, se não der certo, pelo menos você já ganhou uma boa grana. Não é tanto quanto você gostaria, mas o mercado não ajudou e pelo menos não teve nenhum tipo de prejuízo. E aí, olha, o mercado voltou e te estopado nesse candle aqui. E para terminar, a última coisa que eu vou te falar. Se você quiser fazer uma saída antecipada para aí sim lucrar ainda mais, utilize a estratégia de novas máximas. Olha só, lembra, o nosso top correu para cá, tudo continua igual. Mas você fala assim, poxa, mas será que eu não posso ganhar mais um pouco? Eu queria sair aqui em cima, algo assim. Então, se você quer sair logo, se você quer antecipar um possível movimento de queda, você pode fazer a estratégia de novas máximas. Funciona assim, ó. Tem nova máxima? Tem. Então, você continua na operação. Tem nova máxima em relação à anterior? Tem. Então, continua na operação. Tem nova máxima em relação ao anterior? Não tem. Essa aqui não tem. No amarelo, tem nova máxima? Não. Quando o amarelo fecha, que é o segundo que não fez nova máxima, você sai na abertura do próximo. Então, nesse aqui, você saiu da operação. Então, a operação que iniciou aqui, você estaria antecipando um possível movimento de queda que teria estopado aquele stop que eu te falei, que eu usava justamente para me proteger. Quem sabe ele vai andando, ele podia acumular aqui e continuar andando, né? Mas se você quiser realmente lucrar sem se preocupar em perder um possível movimento, mas com a preocupação de dele voltar, novas máximas, falhou por 2 vezes, sai da operação de forma antecipada. Espero que você tenha gostado. Esse tipo de estratégia, com essa modelagem que eu criei ao longo dos anos, funciona, é bem legal e eu realmente espero que ela te ajude a começar a botar um caminho na tua vida por aí. Falou? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Opa! Vem fazer parte do meu grupo do Telegram. Eu posto muito conteúdo exclusivo por lá, dou dicas, crio aulas e até mesmo crio turmas para o meu curso online exclusivamente para a galera que está realmente interessada em estudar e aprender. O link direto para você acessar está aqui no YouTube na descrição desse vídeo. Te vejo por lá.